Olá, povo de Deus! Boa noite a todos! Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre um tema que é super importante e eu acho que é um tema extremamente relevante para os nossos dias, que é sobre inegociável. O que tem sido inegociável na sua vida, na minha vida? É algo que a gente realmente precisa ponderar e colocar, digamos, os pingos nos is. É algo realmente para a gente parar e refletir um pouquinho, e eu fico muito feliz por ter a sua presença aqui, e eu oro para que o Senhor realmente venha entrar com providência na nossa vida, na minha vida, na sua, para causar de verdade uma transformação, um reavivamento, uma reforma na nossa vida, porque nós não sabemos qual será o dia e o momento da volta de Cristo, assim como nós também não sabemos o dia que será o nosso último dia. Então precisamos estar preparados, e tem uma frase bem interessante de Martinho Lutero, que eu levo para a vida, e ela diz assim, eu preciso viver, fazer planos, objetivos e ter metas na minha vida, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos, mas eu preciso estar preparado como se ele voltasse hoje. Então, muitas vezes nós ficamos só com a primeira parte, né? Fazendo planos e tal, como se Jesus fosse voltar daqui a muito tempo. Mas nós nos esquecemos que a nossa eternidade pode ser selada hoje. Nós podemos perder a nossa vida a qualquer momento, algo pode acontecer conosco, e aí, de que lado que nós iremos estar, né? Então, é algo muito importante para a gente colocar em pauta, ponderando na nossa vida e realmente levando isso como uma prioridade. Por isso que o tema de hoje é inegociável. Então, fique aí até o final, que eu tenho certeza que o Senhor tem reservado momentos muito especiais para falar ao meu e ao seu coração. Bom, obrigada pela sua presença. Mais uma vez eu te agradeço e nesse momento eu te convido a você fechar os olhos, se você puder, para nós elevarmos uma prece a Deus, tá bom? Querido Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui na Tua presença, de termos a Bíblia, que é o nosso GPS, o nosso manual de instruções, a carta de amor que o Senhor deixou para nós, para nos guiar neste mundo de dor e de sofrimento e de trevas que muitas vezes existe, talvez não no nosso contexto de vida em si, mas o mundo como um todo sofre, padece e carece da Tua misericórdia e de um renovo de verdade. Nós te agradecemos porque nós sabemos o fim desde o princípio, nós temos a oportunidade de conhecer o Senhor e saber a Tua vontade para nós. Que o Senhor nos fortaleça, nos ajude a lembrarmos aquilo que nós aprendemos, para que sejamos reavivados e transformados pela Tua palavra. Cuide de nós e que esse culto seja para a Tua honra e para a Tua glória, e que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração, a compreensão e entendimento da Tua palavra, para que haja realmente um renovo dentro do nosso coração e da nossa vida para este novo ano. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos todas essas coisas. Amém. Bom, como o tema de hoje é inegociável, nós iremos estudar um pouco os versos de Daniel no capítulo 6. E aí o contexto foi quando Daniel foi jogado na cova de leões, e você sabe sobre essa história, mas nós iremos ler alguns versículos e eu peço que você preste bastante atenção. E aqui, a partir do versículo 1, diz assim: Dario, que era o rei, né, daquele momento, achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Então ele escolheu 120 pessoas para governarem ali o reino e colocou 3 supervisores sobre eles. E um desses supervisores era Daniel. Então Daniel tinha um cargo de extrema confiança do rei, né? E aí os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. E o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, olha o que aconteceu. Versículo 4, você conhece. Diante disso, os supervisores, os sátrapas, procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram achar. Não puderam encontrar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Gente, se nós formos parar para pensar realmente sobre o contexto de vida de Daniel, às vezes é um pouco complicado nós, como seres humanos, limitados, mortais e destituídos da glória de Deus e com falta de sabedoria da forma como nós somos, compreender realmente o contexto ao qual Daniel passava.
aparentemente injusto. Porque se você for parar pra pensar, ele era um jovem, ali um adolescente, né? Quando ele foi levado cativo pra Babilônia, ele tinha mais ou menos entre 16 e 21 anos. Então ele era um adolescente, um jovem ali, que foi tirado da sua família, foi tirado da sua igreja, foi tirado do meio dos seus amigos, da sua escola, foi tirado da sua cidade, do seu contexto ali, né, da sua cidade, e foi levado para um lugar super longe para ser cativo, num lugar chamado Babilônia, que não apenas era longe de tudo, não apenas ele ficou separado dos seus familiares e das pessoas que ele amava, mas também era um contexto de paganismo. Então, assim, as pessoas eram obrigadas a adorar deuses que não existem, eram obrigadas a viver num contexto, numa cultura, numa tradição, num costume pagão, que não tinha nada a ver com o contexto de Daniel. E isso foi muito difícil para ele. Eu imagino a dificuldade que ele passou, não para ser fiel, mas a questão de saudade também. Porque era uma época onde não existia o WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, pra gente poder mandar alguma mensagem, enviar alguma foto, para ele fazer alguma coisa e continuar tendo algum tipo de contato com os seus familiares. E muito provavelmente Daniel nunca mais teve contato com sua família, com o seu contexto, com a sua casa, com seus amigos, com a sua igreja. E isso, com certeza, foi um momento bastante delicado na vida dele. E Daniel foi tirado dessa forma, foi desgarrado de sua família, levado para esse lugar e submetido a testes e um monte de coisa, e enfim, ele foi fiel, ele relutou, ele renunciou tudo por amor ao evangelho, por amor a Deus. E depois, aí, como eu falei, ele foi colocado como supervisor dos sátrapas, né, que eram os governantes ali de todo o reino. Daniel, ele tinha um cargo de importância, de extrema importância, depois de ter passado por várias provações em relação à sua fidelidade. E interessante é que no verso 3 diz que Daniel se destacou entre todos os governantes, né, e ali os dirigentes e administradores do reino, a ponto de que o rei pensava em colocar Daniel como algum cargo maior ainda no reino, né, como governante realmente, governante geral. E aí a fidelidade de Daniel causou um rebuliço ruim, uma coisa ruim no coração das pessoas que estavam ali, principalmente dos líderes. Então ele sentiu tipo um ranço, sabe, uma inveja, e olhava para ele e pensava: poxa vida, esse cara é fiel ainda? Como que pode esse rapaz ser fiel? Ele querer a Deus ainda, ele fazer o que é certo? E a fidelidade de Daniel incomodava os outros, a ponto de que ali no verso 4 diz que eles estavam procurando motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Então eles começaram nisso, vamos incomodar nesse sentido, vamos ver alguma coisa que ele faz errado na sua administração governamental, e eles fizeram ali um rastreamento, né, e não conseguiram encontrar nada para acusar Daniel. E, enfim, nenhuma falta puderam achar nele, porque ele não era desonesto, ele não era negligente. E no verso 5 diz assim: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar este Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Então, gente, eles não encontraram nenhum motivo para acusar Daniel na sua administração governamental. E aí é uma pergunta que eu faço para você. Algo que era inegociável para Daniel era ser fiel. Fidelidade era algo inegociável completamente. A vontade de Deus, os princípios, as coisas corretas era algo inegociável. Ou seja, independente da pressão, independente de ser colocada a sua vida em jogo, ele não tomava partido pro lado errado, ele sempre fazia o que era certo, custe o que custar. E aí, eu faço uma pergunta para você: e se alguém investigasse a sua vida também? Vamos lá, a sua administração governamental, né, entre aspas, a sua administração com as finanças. Se pudessem fazer um rastreamento total, assim, da forma como você lida com as suas finanças, se você realmente paga suas contas certinho, se você é uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa justa, uma pessoa que não é negligente, uma pessoa fiel em todos os sentidos, será que alguém teria algum motivo para te acusar como cristão? E na sua administração familiar, como que é? Será que se fizessem um rastreamento, assim, eles
teriam alguma coisa para te acusar? Porque com Daniel, eles procuraram várias formas de acusar e não encontraram falta alguma a qual eles pudessem apontar o dedo e dizer que ele tinha duas caras, alguém um tanto hipócrita, ou alguém que não fazia aquilo que falava. Sabe aquele negócio de prega e não faz? Tipo isso, eles não conseguiram encontrar nenhum motivo para acusar Daniel. E essas são algumas perguntas que eu gostaria de me direcionar a você e a mim também. Será que se a nossa vida pudesse ser colocada assim num raio-x de verdade? As nossas atitudes, a forma como nós lidamos com a nossa casa, com a nossa família, com as palavras, as finanças, os estudos, com princípios de sábado, de alimentação, de escolhas, pensamentos, filmes, séries, músicas, amizades, contexto, escolha, celular, redes sociais, WhatsApp, coisas que nós escrevemos, coisas que nós assistimos, coisas que nós alimentamos os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa vida. Será que, no caso, o diabo teria motivo para nos acusar? E mostrar que não é bem assim como Deus acha que é, por exemplo, né? Como as pessoas acham que é. Será que ele teria algum motivo para nos acusar, mostrando que, quem sabe, nós vivemos uma vida dupla? Então, essa questão do inegociável que eu queria refletir com você. Para Daniel, a questão de ser fiel em todo e qualquer sentido era algo inegociável. Tanto é que ele foi ali no final jogado na cova de leões. E ele não foi desesperado para a cova, acusando, poxa vida, mas eu sou sendo fiel, eu faço o que é correto. Não, ele deixou com Deus as consequências. Tem inclusive uma frase da irmã White que ela diz assim, faça o certo porque é certo e deixe com Deus as consequências. Então faça o que é certo e deixe com Deus as consequências disso. Se você for julgado, se você for injustiçado, saiba que Deus está vendo. Tem duas coisas que não falham, Deus e o tempo. Essas coisas não falham. E Deus vê, Deus viu Daniel. Para ele era inegociável os princípios. E agora eu te pergunto, o que para você é inegociável? O que para você é inegociável? De verdade, assim, o que você não negocia de forma nenhuma? Tomara que seja realmente a palavra de Deus e os seus princípios. E eu falo isso por mim também, nós precisamos ter uma fé mais consolidada, uma fé mais firmada na rocha, uma fé mais viva, mais forte, sabe? Mais real. Não ter uma fé baseada em sentimentalismo ou em ocasiões especiais, em reuniões na igreja, em momentos específicos, mas ter uma fé constante, progressiva, crescente e firmada de verdade nos princípios para ser inegociável. Então, reflita sobre isso durante essa semana e que o Senhor venha preencher o seu coração com a presença dEle e que nós realmente sejamos transformados e reavivados pela palavra de Deus, tá bom? Bom, nesse momento vamos orar para encerrar esse momento tão especial que nós estudamos a Bíblia. Eu fico muito feliz porque todas as vezes que a gente estuda a palavra de Deus, nós somos reavivados, nós somos transformados e nós percebemos como a Bíblia é completa, é incrível, né? E preenche o nosso coração de verdade. Feche os seus olhos e vamos orar? Obrigada, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de termos a Tua palavra em nossa mão. Obrigada porque nós aprendemos com o exemplo de Daniel sobre o que é ser fiel de verdade, o que é realmente importante, o que deve ser inegociável na nossa vida. Que nós possamos, assim como ele, colocar a Tua vontade, a Tua palavra e os Teus princípios como completamente algo inegociável para nós, apesar de qualquer proposta, apesar de qualquer dificuldade ou a ponto de colocar a nossa vida em jogo, que nós possamos colocar o princípio do céu como algo inegociável em nossa vida.